Opa! So guys, how you doing? We're going to start our transmission. So I'm going to invite some people, our special guest. I don't know how many more I can invite. Maybe just online people. Opa, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui. Paulo Guedes, e aí, meu amigo, quanto tempo? Como é que você está? Precisamos marcar uma nova viagem lá para a Chapada dos Veadeiros. Maria, muito bem-vinda. Uma alegria ver todo mundo chegando por aí. Estou ansioso esperando pela Ana Coelho. Vai ser um momento muito bom. Acho que a Ana já está entrando por aqui. Coco, ok. Samuel, meu hermano, então, como estás? Eu estou mirando o tu status. Sim, bora, andémonos. Bom demais. Temos que marcar um outro rolê lá no Nitiquira. Será muito bom. Muitíssimo bom mesmo. Boas-vindas. Eu estou, assim, extasiado. Essa é a primeira vez. Ana, hi Ana, really good to see you. Pois é, mano. Saudades da Chapada. Muitas saudades. Temos que fazer trilhas mais pesadas. Estou muito feliz em ver todos vocês que estão nos prestigiando aqui. E eu espero que esse momento realmente possa somar alguma coisa significativa nas vossas vidas. Oh, a Aninha está chegando aí, esperando só um pouquinho. Oh, Fernandinha! Saudades de coração também. Espero que a gente marque um próximo projeto juntos lá em Angola, lá no Quito. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Eu tô com saudades do pessoal de lá. Quem mais? Estou esperando um pouquinho. Estou esperando a Ana entrar aqui. A gente vai, sem enrolação, e direto à nossa transmissão aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui nos prestigiando. Tem a Fernanda, tem o Paulo, tem a Dulcineia. Hello! I believe that you are Anna's mother, if I'm not wrong. So it's really good to see you here. Hopefully, I will see Isabella as well. Eufrásia, minha amanjanga, tu vangula ngombundo kama mekonda. This is a live or polyglota, até tu vangula umbundo. Isso aí, Fernanda, partiu Angola. Vamos lá. Mariana Rodrigues, salute. Esperando para você, para a gente começar as aulas de francês, assim que a gente puder. Muito bom, é uma alegria muito grande estar a ver aqui muita gente muito querida. Estou vendo também aqui a Isabela Coelho, a Isabela que é a irmã da Ana Coelho. Foi ela quem me apresentou a Ana, então por isso Isabela, we can speak in English, because I remember that Isabela is really, really good in English as well. Estou vendo, I'm seeing Ana Luisa Avelar, my little student. Really good to see you. Estou vendo a Isabela também, lá de Anápolis. Isabela, my good friend. Long time no see you. Say something sometimes. Muito bom, muitíssimo bom mesmo. Grande abraço para você, Isabela. Deixa eu ver quem mais aqui está nos prestigiando. Yo, Aldo Levi, my brother, really good to see you. Where is your brother? I hope to see him here. Where is Lucas? Daqui a mais uns minutos, deixa eu ver se a Ana vai conseguir conectar aqui. Eu estou muito animado, estou realmente muito animado mesmo por essa live. Como eu disse no começo, né? Nós vivemos em uma época em que live é o que mais tem, né? Então, não queria que essa fosse só mais uma. Eu queria que essa tivesse um significado mesmo. Que aquilo que a gente fosse falar aqui pudesse, de alguma coisa, impactar as vossas vidas. Especialmente no que concerne aprender uma nova língua. Eu vou mandar aqui um convite para a Ana Coelho. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui a Ana para entrar. Colocar... Lancer em direto avec Ana. Ana vai chegar. Hi. Hey, Gabriela, miss you. How you doing? Mandar mais um convite para Ana. Where is Ana?
Okay, we'll still wait. Oh, hey, how are you doing? I'm doing okay. How are you today, my friend? Doing fantastic. I'm so happy to see you. Me too. It's been some time. Yes, it has. Matter of fact, it's been ages since, like in person, I believe since 2019, right? Yes, our last project together. In person. But last year you saved me with the kids. Actually, Ana Luisa Avelar is here watching the live as well. So Hello, little girl. Miss you and Mariana. super cool. What I was about to say, Ana, we're going to switch a lot because I know that you are fluent in English and Portuguese, and I know that you are learning French as well. So like most of the time we're going to use English because I know that our students, they are more focused on English, but other times we're going to switch to Portuguese as well, just to make sure that actually the questions will be in Portuguese. So if you want, you can answer in Portuguese as well. That's all right. Okay, good. So I will speak in English, so but you feel free to switch to Portuguese wherever you want, okay? Okay. I will try and switch just so everyone can understand us. Yes, it will be good. It will be really good. Let me see where I can start. Do you remember when we met? I do remember. I believe the first time we made a call just like this. We talked about learning languages, actually. Yes, yes, this is true. This is true. So, I'm going to my first. Oh, switching to Portuguese. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo e nos prestigiando, pessoas amigas e pessoas muito queridas. Lembrem-se que essa live tem como objetivo interagir com todos vocês. Então, quem tiver qualquer pergunta dentro da nossa temática, coloque aqui que essa vai ser a prioridade. A prioridade é responder a vossas perguntas. Não só perguntas, mas também comentários, também coisas a crescer. A gente vai fazer isso aqui toda sexta-feira, né? A gente está chamando isso de a live dos poliglotas, né? Quais são os segredos das pessoas que aprendem várias línguas, né? Então, essa é a ideia, né? A gente quer ouvir dessas pessoas que têm paixão por línguas. E a primeira pessoa, eu falei, cara, não tem como, tem que começar com a Ana Coelho. Ela é a pessoa mais próxima com quem eu gostaria de estar começando, né? Então, nesse sentido, a minha primeira pergunta para você, Ana, é, na tua opinião, ou melhor, na tua experiência, conta um pouquinho o que te motivou a querer aprender o inglês, a querer aprender o francês, o que te motiva, o que te leva a querer aprender línguas? Eu acho que o maior motivo para a gente se envolver com outros idiomas, the biggest reason, the most important, é simplesmente cultura. Você alcançar novas pessoas, você alcançar novas experiências, então tudo fora do que você é acostumado, do que você tem dentro da sua zona de conforto. A gente nasce, cresce num país, a maioria de nós sempre com uma língua materna, a gente nasce e cresce no mesmo país, a gente é cercado de pessoas que falam a mesma língua. E é assim que a gente aprende a crescer, a melhorar cada vez mais a nossa língua materna. Mas quando a gente está aprendendo um novo idioma, normalmente a gente fica preso, né? A gente sempre tem aquele desenvolvimento básico e acredita que não é possível. Então, o que me motivou a ir atrás de realmente buscar fluência seria isso, alcançar pessoas que têm vídeos diferentes, que têm culturas diferentes, que têm percepções de mundo que podem tentar e que não estão dentro da minha zona de conforto. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas de se aprender o idioma, é alcançar vidas diferentes. Muitíssimo bom, Ana, muitíssimo bom mesmo. Eu gosto dessa previsão, né? E eu gosto, assim, só complementando isso aqui, eu gosto de um provérbio checo, né, que diz que você vive uma nova vida por cada língua que você fala.
Aquelas pessoas que falam apenas uma língua vivem apenas uma vez. Então eu gosto de realmente ver que isso vai além de poesia, isso traz realmente um significado à vida. Quanto mais língua você vive, mais você absorve da variedade da cultura humana em si, né? Então eu acho isso fantástico mesmo. Mais uma vez agradecer a todo mundo que está ali nos acompanhando, todo mundo que está mandando oi, Sérgio, Helena, todo mundo que está chegando agora. Pessoal, sintam-se à vontade, né? Eu vi aqui o Lucas, meu student, my good student, just wrote a question about the meaning of life. So, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, qualquer comentário que vocês quiserem fazer, coloquem aqui, porque essa é a ideia, né? A gente quer interagir e é nisso aí. Ok, Ana, eu tenho mais uma pergunta. Oh, Aldo Levi, my man, the best student in the world. I will check all your homeworks, okay? Ok, Ana, a segunda pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Por que você... Ela está muito relacionada com a primeira pergunta. A primeira pergunta eu quis saber um pouquinho das tuas motivações. Mas a segunda, vamos pensar um pouquinho mais em importância. O que soma na vida de outras pessoas, né? Por que você acha importante aprender outras línguas? De que maneira você acha que isso realmente soma na vida de outras pessoas? Será que é apenas chique falar, cara, eu sei falar inglês, eu sei falar francês? Será que é apenas isso? Não, jamais é uma coisa só. O idioma tem um mar de coisas que ele vai te auxiliar a sua vida. Com o idioma novo, você pode buscar desde diferentes oportunidades de emprego, jobs opportunities all over the world. Você pode ir atrás de outras oportunidades ao redor do mundo. Sempre vai ter alguém pensando coisas semelhantes a você. Então, eu acho que uma das perspectivas que mais me incentivam é de saber que por mais que a gente tenha a nossa casinha menorzinha, no nosso estado, a gente sempre sabe que alguém no mundo vai ter sonhos parecidos com eles. Eles vão ter motivações semelhantes com as minhas. E quanto mais eu consigo me comunicar com pessoas diferentes, mais eu tenho acesso a essas pessoas, mais eu tenho contato com perspectivas de mundo diferentes que podem me trazer a evolução que eu estou buscando. E nem sempre eu vou encontrar onde eu for no momento. Então, aprender uma nova língua, ela vai muito além de ser chique, de conseguir se expor por falar uma nova língua. Falar uma nova língua, ela literalmente abre o mundo para você. E se você escolhe línguas que têm a ver com o que você quer, por exemplo, a gente aprendeu o inglês, a gente queria viajar para países de língua inglesa. Tem gente que vai direto em estado alemão, porque sempre sonhou em conhecer a Alemanha, sempre quis conhecer um diferente. Então, a cada objetivo que você tem na sua vida, vai ter pelo menos um idioma que te ajuda a crescer em cima daquilo. Você sempre vai encontrar pessoas semelhantes. Quanto mais você buscar evolução, nesse sentido, quanto mais você for atrás da educação, mais você ganha. Pessoal, individual e coletivamente. Porque você falar um novo idioma pode incentivar muita gente a sua vida. E isso vai levar muita gente a crescer ao seu lado. E isso é importante, porque, por exemplo, eu, quando eu comecei, né, eu até conversei com você, eu jamais sonhei em seguir na área da educação. Mas acabamos aí trabalhando junto em alguns projetos, dei aula por 6 meses com alunos do Ernesto, olha só, jamais imaginava fazer isso. Aprendi habilidades que eu nunca vou perder na minha vida por conta de um idioma. E eu espero estar ajudando outras pessoas a aprender esse idioma. Inclusive, tem aluna atual aqui, lá, eu entrando, vi algumas pessoas, reconheci os nomes aí, oi, gente. Então, eu espero realmente que cada experiência que a gente escolhe ter afete positivamente as experiências dos próximos. Eu acho que isso é uma responsabilidade que a gente tem com tudo que a gente faz na vida, não só com os idiomas, né? É excelente, Ana, é excelente. Enquanto você estava falando, me veio muita coisa em mente que eu gostaria de comentar aqui. Mas antes eu vou fazer um comentário aqui do Sérgio Neves. Sérgio Neves fez aqui apenas uma frase, né? Ele escreveu: outras línguas, você aprende tudo na vida. E é interessante isso, né? Que o quanto a gente precisa emergir na cultura, a gente precisa estar dentro para realmente aprender alguma coisa dessa língua, porque a gente aprende a língua junto da cultura. E eu vou fazer um comentário da minha opinião sobre isso enquanto professor, e depois vou fazer a minha... Acho que vou fazer primeiro a minha pergunta para você, Ana, e depois eu
eu faço meu comentário. A pergunta é a seguinte: eu quero ouvir experiências de choque cultural, especialmente durante o tempo que você esteve na Rússia. Ou então, eu sei que você trabalhou num projeto muito bonito, né, que foi o projeto de ensinar português para os refugiados aqui em Goiânia. Eu queria ouvir, em termos linguísticos, em termos de experiência, se você já passou alguma coisa em que você foi mal interpretada. Eu passo muito isso em todos os países. Se você foi mal interpretado ou se você interpretou mal alguma coisa por conta da barreira da língua, tá? E o comentário por cima disso, como professor, sobre a questão da imersão, na minha opinião, na minha experiência, estar imerso numa cultura, estar imerso num país, não é garantia de que você vai aprender a língua. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito comum você ver uma pessoa, né, especialmente adulto, foi para os Estados Unidos, ficou 15, 20, 30 anos e não aprendeu a falar inglês. Tem muita dificuldade em falar inglês. Por quê? Porque não se esforçou, porque não se engajou, porque não levou a sério. O mesmo acontece também com muitos americanos que eu conheço aqui no Brasil, que vem aqui no Brasil, trabalha por 30, 40 anos, ele consegue até ouvir, consegue discernir, mas quando vai para falar tem muitas barreiras, né? Então, na minha opinião, essa ideia de que basta estar imerso no contexto para aprender é um mito. Não vale a pena começar a pensar sobre isso. Então, Ana, de volta à minha pergunta. Se você quiser comentar por cima disso, fique à vontade. Mas acho que o que realmente o pessoal quer saber é sobre choques culturais. O pessoal quer saber as graves que você deu, especialmente lá na Rússia, se você cometeu alguma. Ai, como eu cometi gafe, viu? O que não falta é né? O que não falta é evidência pra gente escutar. Essa primeira viagem minha foi minha primeira viagem assim, pro exterior, minha primeira viagem sozinha, primeira viagem especial. Foi tudo junto no contexto. Falei, agora ou eu gasto no inglês ou eu gasto no inglês, né? Então, assim, começou logo quando eu cheguei na minha conexão. Eu fiz um voo para Rússia, eu fui fazer um curso lá de uma semana, um curso sobre os BRICS, os países emergentes, né, BRICS países, e a curso seria uma semana, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo, mas passei por muito. O primeiro deles, quando eu cheguei na Itália, minha conexão, e eu percebi que o inglês das pessoas no aeroporto eram carregados de sotaque italiano. E o meu português é carregado de um sotaque brasileiro. Então, havia palavras que a gente não conseguia se compreender direito, e isso não acontecia só comigo. Todas as vezes que eu via um segurança pedindo para alguém passar, foram várias vezes pessoas falando espanhol, porque o inglês delas não era entendido, tentando explicar que tinham uma chave no bolso, que o negócio apitou e não saía em inglês. O tempo todo dando esse problema. E o meu problema foi um problema que se repetiu na Rússia. O meu nome foi o problema cultural mais óbvio. Nomes compostos são coisas do Brasil, não é tão comum lá fora, né? Então, assim, quando eu falei que meu nome era Ana Luísa, existia uma confusão, porque eu tinha escrito assinado como first name. My first name, Ana Luísa. My middle name, Coelho. My last name, França. O nome do meio seria Coelho, meu nome final seria França. E aí eles começaram a ficar confusos. Eles, não, peraí, tá dando erro no seu documento, tem dois nomes do meio. Gente, mas como assim dois nomes do meio? Eu só tenho Coelho. O que aconteceu aqui? Era o Luísa, eles puxaram meu nome para baixo, não são acostumados com isso de possuir um primeiro nome composto. E aí lá vai eu, sem entender nada do que eles estavam falando, tentar explicar que a gente tem essa mania aqui no Brasil, porque é extremamente comum, de dividir, de duplicar os nomes, né? A moça entendeu rapidamente na Itália, já colocou ali as coisas organizadas, passou a colocar no meu primeiro nome, e eu fui para a Rússia dentro de uma empresa italiana. Não tinha mais problemas com isso, acho que eles conseguiam reconhecer. Quando ela colocou meu nome no lugar certo, eles perceberam, não, é nome comum, normal. Só que quando eu cheguei na Rússia, eles não entenderam tão fácil não, viu? Foi todo um interrogatório na hora de passar na imigração. E o sotaque russo, ele é muito carregado, porque ele tem uma origem diferente. É mais uma das diferenças que a gente chama, né? As cargas de sotaque são diferentes. O russo é uma língua que tem um som, uma fonética muito distinta do inglês, do português. Então, na hora que eles vão falar, por exemplo, o R deles é muito carregado.
aí a gente começou a ter alguns problemas. E eu falo, gente, porque eu encontrei o erro do peão. E eu fui descer para passar pela educação com o grupo deles. E não teve um de nós que conseguiu entender perfeitamente o rapaz da migração. Algumas coisas ele escrevia, porque o sotaque dele estava muito carregado. Aí chegou um momento que ele chamou um outro rapaz que falava inglês fluentemente, e a gente se comunicou perfeitamente com ele. Mas tem uma coisa que eles não aceitaram, foi o nome composto. Esse nome passou para baixo. Na hora que eu olhei, estava Ana, Luísa, Coelho junto. Eu falei, tá bom, gente, meu nome é Ana agora. aceitei, vai ser. Então, são diferenças culturais, né? Que, assim, pra gente, jamais que meu nome. Eu falei, não, tranquilo. É um nome fácil, né? De pronunciar Ana. Mas não, sempre tem esses detalhes. I don't know if you realize that, if you notice that, but all the time I just call you Ana. I know that it's not so common because I believe Ana, especially Ana Luisa, is the most common name in Brazil. So when I think Ana, I think it's Ana Coelho. I already know that. It's really you. Ok. Eu vou aproveitar e compartilhar também uma pequena experiência que eu tive aqui no Brasil, tá? Então, eu sou de Angola, então aqui no Brasil, o nosso português lá em Angola é o português de Portugal. Temos algumas diferenças, apesar de ser a mesma língua, nós falamos algumas coisas de forma diferente. Por conta dessas pequenas diferenças, eu já cometi várias graves, já interpretei mal várias coisas. Mas enquanto você falava, me veio em mente um exemplo que provavelmente foi o pior. Provavelmente um dos piores. Eu morava em Anápolis na época e eu trabalhava com um projeto social aqui em Goiânia. Então, era muito bom, né? Eu tinha muitos amigos aqui. Eu me lembro que eu tinha uma amiga. Até vou ficar um pouco envergonhado de falar isso aqui, porque vai ficar gravado, mas acho que o exemplo vai valer. Aí eu falei, oi, quanto tempo? A gente podia... Eu estou indo lá no projeto, você também tem ido, a gente podia almoçar depois. Ela falou, não, Ernesto, beleza, a gente vai almoçar sim. Aí a gente combinou tipo uma semana antes. Uns 2 dias antes, ela cancelou. Eu falei, Ernesto, olha, infelizmente, eu sinto muito, eu não vou poder ir. Eu falei, uai, por quê? Ela falou, não, Ernesto, eu vou tirar o siso. Eu falei, putz, eu não me toquei, sabe, que o siso era o dente. Eu falei, cara, aqui no Brasil tem muitas essas siglas, sabe? Tem o SUS, tem o IPTU, tem... Eu imaginei que o siso fosse um documento, sabe? Fosse assim, tipo, ela vai tratar um documento aí, qualquer. Eu falei, uai, depois de você tirar o teu siso lá, a gente vai almoçar de boa. Não, Ernesto, como é que a gente vai almoçar se eu vou arrancar o meu siso? Eu tive que ir no Google, né? O que é siso? Então, esses são esses exemplos, né? De como, cara, imagina, né? Mesma língua, a gente passa por isso, né? Imagina quando temos essa diferença nas línguas, né? Ok, eu estou olhando sempre aqui no chat, né? Estou vendo sempre aqui a reação do pessoal, estou vendo aqui muita gente fazendo vários comentários. Muito obrigado a todo mundo que está aí. É muito bom ver todos os amigos aí comentando. E, Ana, uma coisa bem importante aqui, o pessoal, assim, é a curiosidade de muita gente, né? O que fazer na prática, né? A minha próxima pergunta é, quais são as coisas que você faz que te ajudam a aprender? Eu sei que você aprendeu inglês sozinha, você estudou sozinha. Eu sei que você está aprendendo francês sozinha também, né? Então, só nisso você já é minha admiração. Então, compartilha um pouquinho das tuas técnicas, compartilha um pouquinho da tua metodologia, quais são as coisas que você faz, qual é o teu segredo que o pessoal quer saber? Esse é o objetivo da live, né? O pessoal quer saber qual é o teu segredo para aprender línguas. So, let's start. No semestre passado, eu fiz uma apresentação para os meus alunos para falar, porque eles sempre perguntavam o que você faz para aprender sozinha? Então, assim, gente, é muito mais simples do que parece. Mas a palavra-chave é perseverança. Não tem como você aprender um idioma do dia para a noite. E não tem como você aprender um idioma se você começa e decide parar a cada 2 meses. Você precisa de continuidade. Quando você vai aprender esse idioma, seus pais, as pessoas que estão te criando, te incentivam a falar palavras, te incentivam a formar frases, e com o tempo você vai adquirindo cada vez mais vocabulário, adquirindo cada vez mais facilidade para criar frases, criar diálogos que façam sentido. Uma criança pequena que está começando a aprender o idioma dela mesmo, ainda que o idioma mãe, ela vai errar coisas. E às vezes as pessoas têm medo. Então, para
mim, o que mais incentiva, o que mais facilita para a gente aprender o idioma é perder o medo. É ir atrás da prática, se arriscar mesmo. Se arriscar e expor a ler. Se você faz o primeiro errar, se você aceita que você está em processo de aprendizado, uma vez que você aceita isso, você pode chegar onde você quiser. Cada um chega com o seu tempo. Mas o importante é que todo mundo pode chegar. Todo mundo consegue. Sempre é possível a gente evoluir. Por exemplo, eu aprendi inglês sozinha. Eu tinha o inglês de escola, que a gente tem, da base e tudo mais, mas para mim não era suficiente. Eu queria ser fluente. Eu sempre quis viajar, eu sempre tive assim, uma paixão enorme por culturas, pelo mundo em geral. Então, eu sabia que o inglês ia ser necessário para mim, independente do caminho que eu escolhesse. E quando eu comecei o francês, eu fiquei na faculdade, fiz um curso na faculdade. Foi assim, cerca de 3 anos, estudando uma vez só por semana com o professor. E eu percebi, olha, eu não estou evoluindo. Eu estou aprendendo gramática, eu estou aprendendo umas coisinhas. O equivalente do nosso verbo to be no inglês. Mas eu não estava evoluindo. E foi aí que eu vi que eu tinha que usar o mesmo processo do inglês e eu tive que retomar o que eu fiz. E é o que eu estou fazendo até hoje. Porque esse processo não acaba. There is always room for improvement. To those who can listen right now, there is always room to improve. Do not give up just because you can say one sentence or not. Sempre tem espaço para você melhorar. Então, o meu maior segredo é persista. O meu segundo, não tenha medo de falar, mesmo que você mesmo que o seu sotaque não seja perfeito. Estou vendo aí a Ana falando. É preciso arriscar sim. O seu sotaque é parte de você. E quando você viaja, você sai de Goiás, com certeza uma pessoa de São Paulo vai falar, nossa, você tem sotaque. E isso vai acontecer em outras línguas. O sotaque não é um defeito, ele nunca foi. Ele é uma parte de como você aprendeu a falar. E você não vai aprender. O que você precisa adaptar é melhorar para que você seja entendida. Se você for entendido, você chegou no seu objetivo. O objetivo de um novo idioma é a comunicação, é o aprendizado. Então, se a gente for ficar com esse medo, não, mas eu não falo perfeito, eu não estou soando igual a cantora da minha música. Você não precisa, você é uma pessoa diferente. Pessoas da mesma língua. Eu e o Ernesto falando português, nós não temos o mesmo sotaque. O meu sotaque mesmo é extremamente carregado aqui de Goiás, os meus R's dobrados. Então é isso. Perseverança. A segunda forma, que é a forma mais metodológica, é trazer o idioma para sua casa. Trazer o idioma para dentro da sua experiência. Se você senta numa mesa e estuda as regras gramaticais 2 vezes por semana, você vai aprender a usar aquelas regras gramaticais toda vez que você estiver com o seu. Mas na hora que você for falar, você vai travar um pouco. Por quê? Porque você sabe formular a frase, mas você ainda não introduziu ela no seu dia a dia. E a forma como eu descobri que isso pode ajudar é através de filmes, séries, músicas. Procura a sua paixão, a coisa que mais te move na sua vida, e tenta trazer o idioma novo para dentro disso. Quando você conseguir, mesmo que seja, não, mas eu não tenho hobby, eu não sou músico, o que eu faço? Tenta procurar coisas que você gosta. Você é religioso? Procura os seus textos religiosos em outra língua. Começa a treinar por aí. Você gosta de passar muito tempo nas redes sociais? Passa a seguir influenciadores, passa a seguir páginas, que seja de humor, que seja de motivação. Passa a seguir pessoas que falam em outra língua. Quando eu comecei a seguir pessoas francesas, não entendi nada. Eu gosto muito, sim, de quadrinhos. Uma coisa assim, quando eu era criança, eu gostava muito, meu pai tinha uma banca de revistas, e eu era apaixonada por quadrinhos. Então, quando eu comecei a trazer o francês para minha vida, eu falei, quadrinhos, vou procurar quadrinhos franceses. Segui alguns aqui no Instagram, e eu confesso que eu não entendi nada. Estava entendendo o desenho. Hoje em dia, já é raro eu achar um tipo que eu não entendo. Porque eu resolvi trazer para minha vida. Todo dia eu estou ali vendo pelo menos um quadrinho. E aí, às vezes, eu traduzo quando eu tenho tempo. Às vezes, eu dou uma olhada nos comentários para ver se tem estrangeiros comentando. Então, quanto mais você se dedica a transformar a sua vida para incluir algo novo, mais chances você tem de progredir com esse novo coisa. E isso serve para tudo, né? A gente sabe que todo mundo faz o ensino médio, estuda muito, aprende de fórmula, um monte de coisa. Há pessoas que seguem a carreira de engenheiro, de matemático, de português,
habilidade, elas vão lembrar essas fórmulas. Por quê? Porque elas estão usando ali no dia a dia, estão progredindo. A gente, por exemplo, eu vim para a área de humanas, muito legal a fórmula do matemática, porque não é mais parte do meu dia a dia. Isso acontece com os idiomas. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que insistir. Trazer para o seu dia a dia. Esses são os meus segredinhos, assim. É assim que eu consigo evoluir os idiomas hoje em dia. Awesome. I really loved your secrets. To be really, really honest with you, one of your secrets, especially when you talk about consistency, you cannot stop. You cannot do that. You do that for 2 months, then you quit. You have to be consistent. So this, I really, really will apply that for my life because I'm still learning languages. And I will always, always remind the students to do the same. So Anna, really, really thank you. I do believe that those things will make a huge difference to people's lives. So still doing a great job. I hope so. I hope it helps. I don't know if you realize, but your student, Ana Luisa Velar, is posting a lot of comments here. So it's really, but you already mentioned that, so you don't need to go back. Levi posted here like, Anna, you have my admiration. And there is a question that I think it's worth to mention here. I think it was Lucas' question. He asked, on your opinion, which country it's worth to go to visit? I will tell my opinion, then you can like just say something about that. Okay. So, because Lucas is fluent in English, I'm going to keep it in English. Everybody knows that I love to travel. People who knows me that like I'm passionate about that. So one of the things that I have on my mind, I love to compare countries with personalities. For example, I look to Ana Luisa Coelho, França, and say, man, she seems like Dinamark. I look to your sister Isabella, say, man, she seems like Norway. You know, she's so fancy, she's so kind. I don't know. I look to Ernesto, I say, man, this guy is so Cuba, you know, like to be like peace and love every time. And so I always try to compare people with countries. Why I mention that, Lucas, in my opinion, the best country you can go is one country that match with your personality. You say, oh, you look to yourself and say, I'm like that. So you go to that country. For example, if you don't love rules, it's complicated to go in the US because they are very strict with rules. If you are not so easygoing, it's really complicated to go to Angola or some African country because people are so relaxed. Like if it's in Brazil, talking about states is like in Bahia, for example. People are so easygoing. I'm not saying that they are lazy, but they're just easygoing, different culture. So best country to go, it really try to find a country that match with your personality. This would be my advice. What do you think about that, Anna? I agree completely with Ernesto. Everyone has a dream country once they start looking into it. Once you try to understand the culture of a few countries, you start to identify a few with some of it. And you will notice that maybe there is a very beautiful country that you think is really nice from pictures, but when you read a lot about the culture, you're like, not so much. I wouldn't like it so much. And travel is a big investment. Not only talking about money, it's an investment of time. You invest your time, energy. You will go there to talk to be in contact with another culture. So things are going to grow from there. You are not just applying with a little bit of money. Take a picture and post on it. You are going to have experiences. You are going to have moments. So it's extremely important to consider yourself, to put yourself first. What would be the best thing for me right now? For example, if you are going to travel inside Brazil, if you like the sun a lot, there is a lot of options for you. There are a lot of options for you. Example, beaches. You have a lot of sand and sea in the to explore because you like the sea. But if you hate the heat, that would be a really poor choice. You would regret it. You would regret it a lot because you would spend all of your energy going someplace that you would feel uncomfortable in.
So you would probably like better the south, can be less aggressive sometimes. So when you think about a country to visit, try to match it with your personality. I think this is the greatest piece of advice I ever heard someone say, and you're completely right. Very good. Very, very good. Thank you, Ana. Thank you. Okay, time to. Okay, Philippe. Oh, Sergeant Wolf, my man. He posted. Wolf posted here. A country fits with my personality is Germany. Man, I totally agree with that. Definitely, I agree with that. Anna, I'm thinking on something. This is just my mind blowing. Maybe we should organize a physical with people of languages traveling and things like that and gather all together. It will be really good. It will be to share about that experience, to talk about that. It will be really, really good. Just a more short experience. As I said on the beginning, for those we don't have contact, I'm from Angola, but I live in Brazil for almost 10 years. So sometimes I go out from Brazil, sometimes I go to Uruguay, sometimes I go to Europe. And when I'm there, especially in countries where I speak English, people come ask me, where are you coming from? So immediately I ask, I'm coming from Brazil. So they automatically think I'm Brazilian and I don't correct them. And yes, I'm definitely Brazilian. But this is not all. This is not all. I remember that I was in Europe. I think it was in Luxembourg or somewhere like that. And I was in a bar and I found a German girl and we was talking. I think the bartender was Portuguese and I was trying to speak with her in Portuguese. And then when the other girl asked me, where are you from? I say, I'm from Angola. I say, para de mentir, tu és brasileiro, tu és sotaque, tu és angolano. So my accent is very, very Brazilian now. So, and I love that, and I really love that. The only bad thing is in Brazil, nobody accept like I can just say bom dia. Say, where are you from? Like nobody says bom dia like that. 10 years, and it's still like. Very, very difficult to put. When I go to Uber, I don't want them to ask me like weird question. So I try to be quiet. I say, boa tarde. I'm trying to put the accents like, oh, Johnson. So it's like, but I really love that. I really love that. I'm trying to folks here. I'm seeing a lot of friends here, a lot of students, everybody. So guys, if anyone has a question, so Wellington is there. I saw Rodney, Rafael, a lot of friends. So I'm really happy to see all of you guys here. Philippe, Sergeant Wolf is expert in beers, so maybe next time we can do like just a live to talk about that. Ana, my final question to you, and it's going to be in Portuguese as well. Maybe I will try to put it in Spanish. Na tua opinião, qual é a maior dificuldade que as pessoas enfrentam ao aprender um novo idioma? Aquelas pessoas que lutam e não aprendem. Na tua opinião, o que você acha que essas pessoas estão a enfrentar como barreira? O que você tem observado? Eu acredito que a maior barreira, pelo menos assim, que eu tive contato até hoje, com a minha breve experiência com a educação e com as pessoas que eu conheço mesmo, eu acho que o primeiro obstáculo é o nervosismo. É um pouco do que constrói dentro da gente de se você não fala bem, é melhor ficar calado. Por que você está falando se você não sabe? Isso acontece lá na nossa infância. Às vezes a gente está falando alguma coisa, fala errado e alguém repreende. E aí a gente fica, não, se for para falar errado eu não falo. E no idioma você precisa arriscar. É o que a gente falou, né? Você precisa da prática, você precisa arriscar. E esse negócio de ficar um pouquinho com o pé atrás, né, que a gente fala, atrapalha muita gente. Eu já vi muita gente que fala bem, não ter coragem de conversar comigo quando eu puxo uma conversa de outro idioma. Porque fica nervoso, fala, não, sob pressão eu não consigo. E isso é um obstáculo grande.
Mas, além disso, eu acho que a gente tem alguns obstáculos assim, estruturais também. Não existe muito um incentivo de aprender tantos idiomas, claro, na nossa vida. Todo mundo fala, olha, você tem que falar inglês, você tem que falar espanhol, mas não é sempre que a gente está em contato com pessoas que chamam a gente para fazer isso. Eu acho que a gente podia melhorar isso entre nós. Chamar cada vez mais pessoas a construir uma experiência nova. Tentar trazer mais gente para essa realidade de aprendizado. Porque não, é uma realidade, assim, não só no Brasil, não é todo mundo que tem acesso aos estudos de uma forma pública. Então, é necessário que a gente tente aumentar, levar essa experiência a cada vez mais pessoas. Só que, assim, de um modo individual, saindo um pouquinho do coletivo, desistência também pede de nós. Quantos alunos a gente já não viu que começaram e falou assim, não, eu não tenho mais tempo, e saiu. Gente, isso é a coisa mais comum, mas a verdade é, o mundo não vai parar para você aprender um novo idioma. Você tem que ir com o tempo que você tem, com as pessoas que você consegue fazer, e fazer o progresso da forma que sua vida te permite. Então, a desistência também é um obstáculo enorme. E não porque a pessoa, às vezes a pessoa quer, mas ela acha que não é possível, ela acha que ela não vai ter tempo, ela não vai ter coragem, ela não vai ter apoio. E isso é uma coisa que, assim, pelo menos o que eu percebo com o Ernesto, um educador assim, incrível, com outros educadores que eu já trabalhei, é que a gente consegue trazer a realidade do aluno para dentro da comunidade. Não é porque a pessoa assim, é um pai de família, uma mãe de família, que ela não vai ter tempo de aprender. Ela vai conseguir trazer essa prática para dentro dela. Só que às vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo de, será que eu vou ter que sacrificar muita coisa? Tudo na sua vida tem um sacrifício. Mas eu acho que é necessário a gente superar um pouco os nossos próprios limites. Principalmente quando você está entrando numa imersão num mundo novo. Aprender um idioma, você descobre o mundo inteiro de uma vez. Então, dá um pouquinho de susto, as pessoas dão um passo atrás, mas é a coisa mais difícil que você vai conseguir é quando você realmente entrar na questão do português e abrir seus olhos para coisas novas. Né? Very good. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Recentemente eu fiz um post, acho que esse vai ser o meu último comentário, e a gente vai responder aqui algumas perguntas. O Wellington Sodré, my brother, fez aqui um comentário excellent. You two are an inspiration for me. Thanks a lot. E recentemente eu fiz um post aqui nas redes sociais que eu falei, cara, eu não tenho alunos, eu tenho amigos. E eu não olho os meus alunos apenas como alunos, eu olho os como amigo. Eu reconheço que eu falhei na minha tarefa como professor quando eu percebo que eu não consegui construir essa ponte com os meus alunos. E hoje eu estava tendo uma aula com uma aluna e eu falei, eu ainda estou lutando para encontrar, sabe, essa linha tênue entre a intimidade e a amizade. E talvez não precise disso, sabe? Realmente enxergar os meus alunos. Então, cada um dos meus alunos que eu estou vendo aqui, eu citaria o nome de cada um. E ao ver vocês, cada um de vocês, por isso é que eu realmente expresso essa cara de alegria, de emoção, porque vocês sabem que é realmente uma amizade, é realmente uma amizade. Não é apenas ensinar uma língua, é construir relacionamentos, é construir pontes. E isso é significativo. Isso dito, vou ler aqui a pergunta da Luana de Brito. A Luana de Brito perguntou, vocês falam quantos idiomas? Eu vou começar, tá, Luana? E vou falar um pouquinho de cada língua que eu falo básico, tá? E eu sei que cada língua que eu falar tem um amigo aqui, eu vou citar o nome, tá? Amanjanga frase, a indicação que o Bangulo Mundo Kalia me conda, me chiteno Bangulo Mundo Chelsea. Isso chama-se umbundo. Foi no português. A mí me gusta, el idioma que más me gusta hablar en español. Yo no soy fluente en español, pero siempre que estoy en un país que se habla español, me siento muy confortable, Ana, correct me if I commit any mistake, but I used to say, je suis parlé français très bien, pero it's a basic French, and I'm going to Spanish Deutsch, so I'm learning Deutsch as well. Let me see if there is I think it's all just two language mixes in thousands of languages. What about you, Anna? Do you want to say any sentence on the language that you talk? So, yes, my first outside language from Portuguese, minha língua mãe,
is English. I consider it a part of my life. Sometimes we catch ourselves even thinking in English, right, Ernest? So much inside of ourselves that it has become like a part of us. Je parle un petit peu de français aussi. Je suis une étudiante de français. Je ne parle pas beaucoup, mais je peux faire de la communication un petit peu. Falo um pouquinho de francês. Ela está bien. Hablo un poquito de español, pero no hablo mucho. Si ustedes hablan en francés y hablas en portugués, entonces ciertamente hablas en español. Hago confusión con los dos idiomas. Hago confusión. Siempre. Un petit peu de français, il va faire de la confusion avec mon espagnol et je préfère le français. Il y a un année que je te dis, Oui. donc, le français c'est très facile pour moi. Oui. Oui. D'accord. I was about to say something and I forgot about that. Sorry. Okay, guys. To all of you guys watching, do you have any question? Do you want to comment anything? Do you want to say anything? I really just want to say holla to all of you, Lucas, Keiros, everybody watching. I don't know if I send the audio to Ana, but I say, Ana, it will be a really low audience, maybe 4 or 5 people, but man, we have 22. So this is fantastic. I'm really, really happy, guys. I'm really, really happy. So as Ana said, like one of the secret is like consistency. Don't do that just for 2 months. Do that every day, every day. At least my students know that I talk about obsession. You don't need to love. You cannot only love the language. You need to be obsessed by the language. That's it. Ana, eu vou fazer o meu último comentário aqui sobre os cuidados, os perigos que existem nisso. A gente fala muito, a beleza da língua, o tanto que isso é legal, mas na minha forma de ver existem alguns perigos. E o primeiro perigo que tem em qualquer língua que a gente fala é sobre a questão do orgulho. Para mim, pelo menos, esse é o maior perigo na minha vida. As pessoas olham e falam, cara, você sabe falar inglês, que legal. Então, quanto mais língua você fala, mais orgulhoso você se torna. Esse é o primeiro perigo que eu acho que vale a pena apontar aqui. Eu sei que esse não era o objetivo da nossa live, era só falar de coisas legais, mas vale a pena olhar, sabe, o quadro todo. E cuidado com o perigo de quando você está aprendendo uma nova língua, você se achar superior que os outros. Cuidado com o perigo de quando você... Isso é para o Ernesto mesmo, sabe? Isso não é uma acusação, mas isso é o que eu enfrento e eu vejo muita pessoa passando por isso, né? Have a friend. This friend has a quote that I have a dream with the day when people will realize that speaking English is not a sign of intelligence. So, falar inglês não é sinal de inteligência, não é sinônimo de inteligência. É falar a língua pela beleza da língua, não para se mostrar superior que ninguém, superior aos outros. Então, esse, na minha opinião, é o primeiro perigo. Tem um segundo perigo aí, especialmente quanto mais língua você fala. Eu falei sobre aquela questão da personalidade da pessoa associada ao país da pessoa. Existem vários estudos que mostram que a língua que a gente fala expressa a personalidade que a gente tem. Por exemplo, o inglês tem uma tendência muito grande de gerar em nós uma personalidade autoritária. A gente querer expressar, e a gente exporta isso especialmente dos americanos. Os britânicos também são muito orgulhosos. E tem coisas boas que você pode herdar disso, mas também tem coisas ruins que sempre acontecem. Né? Então, cuidado com o efeito que a língua pode estar causando em você. Cuidado com orgulho, cuidado com autoritarismo, humildade sempre. E o mais importante, eu sempre busco isso, né? É encontrar a beleza que existe na língua. O francês não é melhor que o alemão não é melhor que o mundo. Cada língua tem o seu valor, cada ser humano tem o seu valor. Você vive uma nova vida por cada língua que você fala. Quanto mais línguas você fala, mais vidas você vive. E mais humilde, mais humano você se torna. Eu queria terminar fazendo esse comentário antes de passar para a Ana, porque a Ana é a nossa convidada especial, então a gente está aqui hoje para ouvi-la. Ana, você quer fazer alguns últimos testaments? Se te quieras, puedes hablar em qualquer idioma que te quiera. Eu vou falar em português aqui, último, só para dar uma frisada numa coisa que você falou. Todo ser humano tem
quando a gente aprende idiomas, a gente não está falando de uma língua que você vê escrita numa apostila de uma parte da internet. Você está falando de pessoas, de vidas de todo o país, toda uma comunidade que se identifica e que vive aquela língua. Então, você ter acesso àquilo, você aprender aquilo não faz melhor que ninguém. E eu acho que isso é uma coisa muito grande que eu vi também no meu curso, né? O Engenheiro, eu sou formada em Relações Internacionais, e é uma coisa que a gente tem muito cuidado. Ter cuidado com a soberba. Manter a sua personalidade, manter a sua essência, sem se achar melhor do que os outros, pelo conhecimento que você adquire. O conhecimento faz você crescer. Você crescer como pessoa significa você evoluir, você ganhar. E não você pisar em outras pessoas. O que você faz? Você perdeu a essência da educação. Você está literalmente usando uma coisa ou outra, objetificando o seu aprendizado para criar uma sensação de superioridade. E isso vai te prejudicar em algum momento da sua vida, com certeza, porque sempre vai ter alguém que sabe mais. E a gente tem que ter essa humildade de saber. Você pode falar 5, 6 idiomas. Vai ter uma criança que nasceu num país, um país de uma mãe de outra, já nasceu falando 3. Então, isso vai acontecer na sua vida e a gente tem que ter cuidado para realmente não perder a nossa essência, a nossa capacidade de diferenciar. Até onde eu sou bom realmente faço, porque se você tem uma conquista, se você conquistou o aprendizado do seu idioma, não é seu. Mas uma conquista não é sinônimo de superioridade. Conquista é uma realização pessoal. E eu acho que isso é um dos recados mais importantes que a gente conseguiu dar hoje. Com certeza. So there's that. Yes. Our talk and our reflection upon learning about the world. Yes, I do believe, once again, I'm going to repeating that. On the beginning, I said that hopefully it will contribute in a meaningful way to people's life. And at the end, I'm not just using my emotion on that, but just feeling the things that we talked about, the interaction of everybody. I do believe that it really will impact. It impacted me, so at least if that doesn't impact nobody, at least it impacted me. So Ana, thank you. When I said that you are a wonderful person, you really are. So hopefully we will pass through this pandemic situation, this COVID situation. Hopefully we will develop more projects together, big projects together. We will do the best we can and wherever we are. So thank you very much. Thank you a lot. It was a great experience. As always, working with you, you have great ideas. You are a great person, a great educator. You really inspire me, have been inspiring me for a long time now. And you really are a role model, I'm really sure, not only to other teachers, but especially for your students. I think this is the way to change the world in the manner that we can. So thank you a lot for all the opportunities. Definitely. I'm trying to see how to say thank you in Russian. Danke, merci. How to say thank you in Russian? That's the only word I actually learned because it was the one that I needed to repeat a lot. So, spasiba. Spasiba. It's common. I remember now. It's common. This one is common. Definitely. Guys, Lucas, Queiroz, Aldo, André, Luana, Captain Wolf, everybody. I saw all the names here. I'm really thankful for all of you here. So it's not enough to say thank you. God bless you all and good night. Good night, everyone.